Começa aqui o Jornal da Bandeirantes, gente, com um assunto polêmico do dia, da semana. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal deve ser o espaço para que ministros se manifestem sobre o recurso da Procuradoria-Geral da República em relação ao uso de dados da Lava Jato. Ontem, o relator das ações referentes à força-tarefa na Corte, derrubou uma decisão que tinha sido tomada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal durante o recesso do Judiciário, o ministro Dias Toffoli. O ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato, impediu o compartilhamento de informações das equipes de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro com a Procuradoria-Geral da República. Nós temos já esse assunto nos bastidores do Ministério Público Federal sendo travado há muito tempo, E o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, durante o plantão do Supremo Tribunal Federal, durante o recesso forense aí do meio do ano, tomou uma decisão a respeito do assunto. Disse que os dados poderiam ser compartilhados, deveriam ser encaminhados à Procuradoria-Geral da República. Ontem, na volta aos trabalhos, o ministro Fachin não só invalidou a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, como também colocou o caso para ser debatido pelos demais integrantes da Corte. O plenário virtual não me parece, num primeiro momento, o melhor caminho para a discussão dessa matéria, que é uma matéria que diz respeito a dados sigilosos de pessoas que foram investigadas na Lava Jato. E o que a gente precisa responder para a sociedade aqui, assim como a Lava Jato ela foi elogiada, ela tem de ser cobrada também por algumas práticas que foram adotadas durante essas investigações. Investigações essas que levaram a quebradeira de empresas pelo país. Será que todas essas empresas precisavam ser investigadas dessa forma? Será que a legislação e o rito adotado pela Lava Jato, não contribuíram para este cenário para algumas empresas? Todas elas acabaram condenadas? Qual foi o prejuízo que foi trazido, para a economia do país e para todo esse particular que acabou sendo investigado? Por que esse receio de algumas autoridades no compartilhamento dessas informações com o Ministério Público Federal e a cúpula da Procuradoria-Geral da República? Não cheira bem esse assunto. Importante que os ministros do Supremo Tribunal Federal analisem com calma essa questão. São duas decisões antagônicas, uma do presidente, uma do relator da Lava Jato, o que coloca aí um clima de insegurança jurídica num primeiro momento. Como que o ministro pode decidir dessa forma, o outro de outra forma, numa questão em que o plenário deveria se manifestar e não ficarmos nessa guerra aí de liminares e de versões. O fato, meus amigos, é que nós estamos diante aí de algo importantíssimo para ser esclarecido pelo país, E esse receio todo, eu repito aqui, de alguns procuradores que participaram da Operação Lava Jato que nos preocupa e suspeita o que se tem a esconder nessas informações, Afinal de contas, a Procuradoria-Geral da República não quer esses dados para torná-los públicos, Quer ter acesso a essas informações, primeiro, para uma análise de correição, para saber se tudo ali foi feito, foi desenvolvido conforme manda a legislação. Em segundo lugar, para corrigir possíveis erros que possam ter sido cometidos na Lava Jato em outras forças-tarefas que virão pela frente. Certamente o combate à corrupção não sairá da pauta do Ministério Público Federal. O que vai entrar na pauta do Ministério Público Federal é um novo regramento, um procedimento mais seguro, uma regra para a instalação de forças-tarefas. Hoje não há nenhum tipo de regramento no nosso ordenamento jurídico, o que há é designação de procuradores para essas tarefas. E o que a gente tem no mundo todo é um controle muito rígido, porque há amplos poderes de investigação, para os procuradores que atuam, então, nesse tipo de combate ao crime do colarinho branco. Existem mecanismos modernos de combate à corrupção que precisam ser adotados no país para que aquele combate ao crime de corrupção não seja mais danoso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, do que os resultados da própria operação de fim
de algum esquema de lavagem de dinheiro, corrupção e todos esses outros delitos penais econômicos que acontecem. Então, é muito importante essa discussão e, claro, que isso já está refletindo no parlamento. Ontem eu ouvi aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes o deputado Ricardo Barros, né, falando sobre o ministro Fachin e trazendo aí a sua ótica sobre essa discussão que, claro, já bate as portas também do Congresso Nacional. O Fachin faz parte da Lava Jato, né? Ele é membro honorário da Operação Lava Jato. Isso não vai prosperar no plenário. Não há nenhuma justificativa para que o Ministério Público não seja uno, como manda a Constituição brasileira. Respeitar a Constituição é dever de todos nós e vigiar a Constituição é o dever do Supremo Tribunal Federal. A decisão do ministro Fachin é inconstitucional. É puro ativismo político dele, como fez quando matou Nelson Meurer na cadeia, né? Só o juiz da vara de execução de Francisco Beltrão liberou 130 presos em condição de risco pela Covid, mas ele não tinha jurisdição sobre a prisão de Nelson Meurer. Só o Fachin é que mandava na prisão do Nelson Meurer e permitiu que ele morresse de Covid na cadeia. Tá aí, deputado Ricardo Barros, então, falando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes do Bastidores do Poder. Você ouviu um trecho dessa entrevista nesse nosso primeiro assunto do dia aqui. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Olha, a gente está acompanhando com todo o país, né, com preocupação, esse embate aí entre dois ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo tema, com duas visões completamente antagônicas. Não é propriamente novo, né, ou não é inédito que um ministro relator do Supremo Tribunal Federal anule uma decisão do presidente da Corte, né? Mas não é muito comum. É preciso reconhecer isso. É uma questão que mostra, eu não diria nem sequer divisão, porque isso no plenário, com toda certeza, a tendência é que a maioria dos ministros do Supremo deva votar pelo entendimento do ministro Dias Toffoli. Essa que é a questão fundamental, né? O ministro Edson Fachin corre o risco de ficar isolado nessa história. Agora, o deputado Ricardo Barros, que foi ministro da Saúde, tem liderança no Congresso, na Câmara, né? Ele foi o relator da lei de abuso de autoridade, por exemplo, né? E ele tem opiniões fortes. A posição dele é uma posição que é muito comum de você escutar aqui em Brasília, ou tem sido muito comum desde quando o ministro Edson Fachin tomou essa decisão, que é a forte ligação dele com a turma da Lava Jato em Curitiba. Ele até por sua condição de relator. E aí a discussão já é assim, não que a lei preveja esse tipo de coisa, né? Mas com toda certeza o ministro Edson Fachin tem ali uma certa suspeição para tratar desse assunto, na medida em que ele, afinal de contas, como disse o deputado Ricardo Barros, é até membro honorário da Lava Jato, né? Bom, o fato é que é uma situação que precisa ser resolvida, porque o que a gente assistiu ontem foi o seguinte: o que é que o ministro Edson Fachin decidiu? Ele decidiu que os integrantes da Força Tarefa, somente os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, são sérios o suficientes, são confiáveis o suficiente, são puros, né? São imaculados e por isso podem ter acesso ou podem fazer o que quiserem no seu trabalho de combate à corrupção. E que, ao contrário, o chefe deles, que é o Procurador-Geral da República, não é sério, não é confiável, talvez até tenha compromissos com a corrupção e coisas dessa natureza. Foi exatamente esse o recado que a decisão, não só o comportamento da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba vem adotando nesse episódio, mas sobretudo em relação à decisão do ministro Edson Fachin. Você viu que ontem, até acabamos de ouvir aí a sonora da entrevista que nos concedeu o deputado Ricardo Barros. Ele é tesoureiro nacional do Partido Progressistas, ele é um dos principais líderes do chamado Centrão.
e é o virtual novo, ele é o nome do Centrão, para assumir a liderança do governo Bolsonaro na Câmara. Quer dizer, de fato está na elite ali, da elite dirigente da Câmara dos Deputados. E o deputado fez uma gravíssima acusação, que a gente acabou de ouvir, né, em que ele atribui a morte do deputado Nelson Moura ao ministro Edson Fachin, atribui ao ativismo político do ministro Edson Fachin. Tanto quanto houve ativismo, na opinião de Ricardo Barros, nessa decisão dele de ontem, quanto foi também uma decisão de puro ativismo político, a expressão do ex-ministro Ricardo Barros, quando ele matou Nelson Moura na cadeia. Bom, só para contextualizar, o Nelson Moura era um deputado de 78 anos de idade, foi o primeiro político preso na Lava Jato, ele foi condenado por corrupção e foi preso. E aí veio a pandemia, isso foi logo ali nos primeiros dias da pandemia. Ele tinha hipertensão, diabetes e havia passado por recente cirurgia do coração, de pontes de safena. Na cadeia, ele contraiu Covid-19. Sua defesa pediu para que ele recebesse o tratamento médico adequado em situação de prisão domiciliar e o ministro Edson Fachin negou isso. Foi por essa razão que Nelson Moura acabou morrendo na cadeia de Covid-19 e é exatamente esse episódio que levou o deputado Ricardo Barros a culpar o ministro do Supremo Tribunal Federal ou o seu ativismo político pela morte do deputado. E sabe que acompanhando aqui a abertura do Jornal Gente, Pedro, Cláudio, ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu pensei o seguinte, puxa vida, né? A gente tem tido aqui um debate tão infantilizado, de forma geral, da política do nosso país, não é? E me parece que as redes sociais contribuem para isso, porque, de alguma forma, você tem que ser rotulado de alguma coisa. Então, ou você, usando aqui as palavras agressivas dos dois lados, né? Ou você é um bolsominion, ou você é um esquerdopata. Ou você defende a Lava Jato, ou você defende a corrupção. Ou você defende a economia, ou você defende a vida, no caso da Covid. Minha gente, as coisas não são tão simples assim. Se fossem, seria tão bom, né? A gente nasceria já com o manual de instruções e ali com a classificação. Isso é bom, isso é ruim, e aí você vai decidindo de acordo com esse manual. Essa discussão agora que envolve a Procuradoria-Geral da República, o procurador Augusto Aras, a divulgação de dados colhidos pela Lava Jato que haviam sido divididos com o Ministério Público pela decisão do ministro Toffoli e agora foram novamente removidos do acesso da direção do Ministério Público pela decisão do ministro Fachin, tem nuances muito importantes. Então, o que eu queria dizer não significa que ser a favor do combate à corrupção também dê à pessoa a opção por defender qualquer tipo de prática que tenha sido praticada pela Operação Lava Jato. A Lava Jato foi muito importante, a Lava Jato desvendou coisas, a Lava Jato colocou gente na cadeia. Agora, a Lava Jato também trouxe consequências delicadas para o nosso país e a gente tem que falar isso aqui com todas as letras, não é? De que forma que você faz para punir o corrupto, e ele tem que ser punido com o maior rigor possível, mas para preservar, por exemplo, a entidade jurídica da qual ele fazia parte. Por que os funcionários de uma empresa têm que ser punidos com a empresa fechando e todo mundo sendo demitido, por exemplo, se houve corrupção na cúpula? Isso a gente ainda não conseguiu fazer direito. É essa discussão que tem que ser colocada aqui. E também me preocupa o fato de que a gente se mostre tão dividido como país também em instituições fundamentais, como o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. Ambos se expondo ao público com posições antagônicas e, às vezes, declarações delicadas dos seus integrantes. E daqui a pouco, viu, Pedro, Cláudio, a gente vai ter que ter também, da mesma forma como hoje a gente tem que optar por um lado ou para o outro, para a opinião pública, né? Senão você é um em cima do muro, entre aspas. Daqui a pouco a gente vai ter que ter o nosso ministro preferido, o nosso procurador preferido. Olha o momento que a gente está vivendo, Pedro. Olha, tem um ouvinte aqui perguntando pra gente o seguinte, né? Acho que pra mim diretamente, né? Como que poderia não haver insegurança jurídica se há decisões antagônicas de dois ministros? O que a gente deve seguir aqui é o exemplo que o Supremo Tribunal Federal sempre adotou e de uns anos pra cá não vem adotando, sabe-se lá por que motivo, mas um dia essa conta vai chegar, né?
uma decisão tomada de forma liminar, seja no plantão ou seja pelo juiz prevento, que no caso é o relator, né, do caso, ela tem que ser respeitada pelos demais integrantes da corte até uma análise em plenário. O que o ministro Fachin poderia ter feito era, em vez de contrariar e tomar uma decisão exatamente no sentido contrário da tomada pelo colega, e o colega, no caso, é o presidente do Supremo Tribunal Federal no momento, é justamente levar o assunto para o debate no plenário da corte. Quarta-feira tem sessão, depois de amanhã, né? Chama a sessão lá, vamos botar esse item aqui, olha, vai furar a fila, porque é importante esse assunto, né? Vai servir de parâmetro para outras investigações, para o trabalho do Ministério Público, para a gente aprimorar aquilo que deve ser aprimorado. Então essa deveria ter sido a postura, né, de um ministro que respeita a decisão de um colega. Não confrontar a decisão do colega dessa forma e depois jogar o assunto para o plenário. A gente já sabe como 2 ministros pensam a respeito desse tema, né? Agora, se a gente conseguisse tirar o lado político dessas decisões jurídicas, sem sombra de dúvida, o Supremo Tribunal Federal estaria exercendo o papel que a Constituição lhe deu e nós teríamos, então, aí um julgamento eminentemente jurídico sobre a questão e é preciso que o Supremo se posicione, porque há uma lacuna nesse caso aí na legislação a respeito do assunto. E só para lembrar, né, Cláudio, Pedro, que isso está acontecendo porque houve uma decisão monocrática do Supremo, porque o Supremo tem férias 2 vezes por ano. Então para em julho, em janeiro, e aí em janeiro e em julho as decisões emergenciais são tomadas pelo presidente ou pelo plantonista da corte. Nesse caso era o ministro Dias Toffoli. Então mais uma vez a gente precisa perguntar aqui, precisa mesmo de férias 2 vezes por ano? Quem mais tem isso, a não ser integrantes do Poder Judiciário, né? Ninguém. Sem contar os penduricalhos, né? Sem contar os... Ninguém, né, Cláudio? 60 dias aí, ninguém. Tem, né? Bom, o ouvinte continua participando conosco aqui pelo 999048756. Vamos ouvir uma mensagem aqui, ó. Pedro Campos, bom dia. É Rafael de Mauá. Ô Pedro Campos, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que essas empresas, essas empreiteiras, estariam ou seriam tão grandes como são hoje se não pagasse propina para os políticos? Provavelmente muitas delas não, né? Mas o que a gente tem que observar também não é só essa questão ligada ao tamanho das companhias. E muitas têm aí a sua expertise, tanto que exportam as suas ideias, né, para outras empresas do setor no exterior. Não só o trabalho dessas empresas está aqui no Brasil, mas a engenharia brasileira e toda a sua expertise também é exportada, né, na chamada Share of Mind para o mundo todo. E o que nós temos hoje colocado aqui é um problema a ser debatido e resolvido, que é o limite dessa investigação e exatamente os reflexos dessa extensão para as companhias. E o mundo inteiro sabe fazer isso. Os Estados Unidos estão dando aula diária, né, de fazer o combate à corrupção sem deixar a empresa chegar a essa situação, e principalmente os seus funcionários, aqueles que lutam, trabalham todos os dias, e nada tem a ver com decisões que foram tomadas aí por dirigentes, que esses sim têm de ser investigados, punidos, perder todo o dinheiro sujo em que se meteram. Agora a gente fala aqui das outras vidas, das outras famílias que dependem desses empregos, e muitas delas acabaram quebrando, né, por conta desses desmandos em algumas investigações que aconteceram recentemente aqui no Brasil. Agora 8h18, você está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, Cláudio Humberto pedindo passagem, né, Cláudio? Não, só para colocar aí enfim, um pequeno comentário nessa questão levantada pelo nosso ouvinte, que é muito importante mesmo, né? Eu acho que ele tem razão. Muitas dessas empresas não seriam o que se transformaram se não tivessem subornado autoridades, não tivessem, enfim, comprado contratos, né, através da corrupção. Eu não tenho absolutamente dúvida disso. O que a gente tem observado, sobretudo na questão da Lava Jato, é que prosperaram muito os acordos de leniência. E alguns desses acordos preservaram, digamos assim, de qualquer responsabilidade aqueles que mais se beneficiaram da corrupção, para além dos seus executivos e tal, que são os donos, né, os proprietários das empresas. Algumas dessas empresas tiveram os seus donos, seus controladores alcançados pela justiça. Foi o caso de Marcelo Odebrecht, que era
presidente e herdeiro do grupo. Foi o caso de Ricardo Pessoa, da empreiteira UTC, mas outras empreiteiras, Queiroz Galvão também, né? Enfim, algumas empreiteiras, o seu controlador principal foi alcançado pela Lava Jato, mas outras não, né? A gente assistiu aí a questão da empreiteira OAS lá da Bahia, né? Pegaram o presidente executivo, o tal do Léo Pinheiro, mas o dono da empresa morreu do coração, ele teve um problema cardíaco e faleceu, etc., sem ser incomodado pela Lava Jato. Então, assim, precisamos preservar as empresas. O Pedro tem total razão, até pela necessidade não só da expertise, mas também dos empregos que precisam ser preservados. Evidentemente que o que gera o emprego é o contrato, não é a empresa, é o contrato, né, que ela obtém, mas de qualquer maneira há ali um contingente, quanto maior a empreiteira, maior o número de trabalhadores honestos, decentes, que ralam muito no seu dia a dia para ganhar o seu salário. Essas pessoas que têm sido prejudicadas, e daí a necessidade de se preservar as empresas no momento de investigação. É uma coisa matemática, né, Cláudio? Se você tem lá um esquema de R$1 milhão de corrupção, tem que ser combatido. Mas para acabar com esse esquema, você vai causar um prejuízo de 5 milhões? Não é melhor você achar um outro caminho para acabar com esse esquema de 1 milhão? Essa é a equação que está colocada. Não se trata aqui de ser contra ou a favor, uma coisa. Claro que todo mundo é contra a corrupção, ninguém aqui vai defender corrupção. Se trata de adotar um caminho que possa, né, blindar, uma né, vez as punido questões. O corrupto, não é, Pedro? O que a gente faz depois? A punição ao corrupto não se discute, isso tem que ficar muito claro aqui, porque como a gente estava dizendo, não é? Parece que se você faz alguma crítica à Lava Jato, você está defendendo corrupção. Eu quero que todos eles se danem, não é isso. A questão é, uma vez punido o corrupto, o que vem em seguida? Isso acho que a gente ainda não achou corretamente, né? Olha, você está conosco aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes. Agitou o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Aê! Tem gente aí... Deixa eu chamar o nosso ouvinte para participar, então, também pelo nosso WhatsApp, 11 999 048756, 11 999 048756. Se puder, mande uma mensagem curtinha em áudio com o seu nome e o lugar de onde você está falando antes da mensagem. E tem informação importante ao vivo chegando também de Brasília com o repórter João Pedro Melo. Bom dia, João Pedro. Oi, Thaís. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Olha, após alguns dias de análise, o presidente Jair Bolsonaro vetou de maneira integral um projeto de lei que prevê a indenização de R$50 mil para trabalhadores da saúde infectados ou incapacitados pela Covid-19. Essa proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional em julho e também incluía o pagamento desse mesmo valor aos dependentes desses profissionais. Segundo o Palácio do Planalto, o projeto é inconstitucional e contrário ao interesse público, porque prevê benefício indenizatório para agentes públicos, criando despesas em um momento de calamidade. O material já está no Diário Oficial da União e um dos motivos apontados pelo presidente Jair Bolsonaro foi a falta de apresentação de uma estimativa do impacto orçamentário e também financeiro desse projeto. O texto inicial, então, previa a indenização para todos os profissionais reconhecidos pelo Conselho Nacional de Saúde. Depois foram incluídos técnicos e auxiliares de serviços operacionais, como limpeza, condução de ambulâncias e até mesmo seguranças. Durante as discussões no Congresso, outras categorias foram incluídas, como os fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais e também os coveiros. Então, esse texto foi vetado na íntegra pelo presidente Jair Bolsonaro, veto esse que está no Diário Oficial da União de hoje. Muito obrigada, João Pedro Melo. Agora, 8h23, você está conosco também no YouTube, no Facebook da Rádio Bandeirantes, em áudio e vídeo para você nos acompanhar.